salve, salve família. Freixo, voltando à questão das cotas. Concordo com o Monark sobre as cotas por renda e não por questões raciais. Veja, existem brancos pobres e negros ricos também, mesmo que em minoria. Tenho medo de que uma política de cotas raciais possa piorar mais o racismo do que resolver o problema. Você é branco ou você é preto? Vai ser meio ruim. Não, não é. Sabe por quê? Por quê? Não, não é. Porque divide de novo a sociedade. É um argumento de divisão. Mas nós vivemos uma escravidão de 300 anos. Nós não podemos, ao longo da nossa vida, que não foi de um passado escravocrata, decidir. Isso não passa por nós. Não? Não. Eu não concordo, hein? Não, é claro que você não concorda. Pô, você tá falando que dentro da sociedade as pessoas que sofreram lá atrás têm poder de decidir tudo que vai... Não falei isso. Não falei isso. Eu falei o seguinte, existe um processo que a República não resolveu, que é da escravidão, que é grave. Tá. Que é grave, é muito grave. Nós não podemos achar... Primeiro, ninguém é contra a política de cotas por renda, não. Tá, eu também não. Ninguém é contra a política de cotas. Pelo contrário, você tem que atingir a pobreza independente de qualquer coisa. Óbvio, mas independente da política de cotas por renda, que eu não estou defendendo que acabe, você precisa ter uma política de cotas para negros por uma questão de reparação histórica fundamental. Claro que sim. Reparação histórica, velho, me dá um... Sabe, isso é uma ferramenta política que vai ser usada por pessoas que não estão realmente nessa pegada de querer reparar historicamente porra nenhuma. Eles só querem usar esse sentimento pra conseguir seus negócios políticos, tá ligado? Não e outra é foda se for parar em Mas olha o resultado da política de... Olha só, eu faço questão de te mandar os resultados das políticas de cota racial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem resultado concreto. As pessoas atingiram objetivos, isso mudou a realidade social. A UERJ fez um levantamento do quanto isso mudou a vida daquelas pessoas, a vida do lugar onde aquelas pessoas vivem e o desempenho estudantil daquelas pessoas. Isso está documentado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a primeira universidade a adotar política de cotas no Brasil. Então tem algo bem sucedido documentado sobre política de cotas. Não há mais essa dúvida se vale ou não a pena ter política de cotas. A política de cotas já deu certo. Cotas eu acho interessante. De cota racial. Estou falando da cota racial. A UERJ é cota racial. A UERJ é cota racial. Está documentado. Não há mais dúvida que a cota racial... De renda já não tem um viés racial? Você está falando de um país... do histórico mesmo. Você está falando de um país que é racista. Você está falando de um país que teve escravidão. Você está falando de um país que... As prisões são prisões onde hegemonicamente estão pretos, negros, pobres e periféricos. E você precisa consertar isso. Mas aí o país, pelas leis, vai colocar que ele reconhece que existe uma divisão racial entre nós. Não, a cota não reconhece. A cota soluciona. Pouco, na minha opinião. Claro, mas ela soluciona. Não soluciona porra nenhuma. Como não? Não soluciona. Não mudou. Como não soluciona? O Brasil ainda é injusto, não mudou? O racismo ainda é um puta problema. Óbvio. Mas a política de cota já deu resultado positivo. Isso está documentado. Tá bom, tem estatísticas ali que mostram que o desempenho é extraordinário. É que você dá faculdade para pessoas pobres, elas, independente da cor, elas vão, subir. Né? Aí as estatísticas mostram isso. Então, mas você tem uma coisa aqui, tem um conceito que é muito importante. Posso dar uma sugestão? Claro. Porque para falar sobre isso, muito melhor do que eu, chamo o Silvio Almeida aqui. Tá. A gente está tentando. Você consegue ajudar a ligar? Gente? Tento. Por favor. Porque o Silvio tem autoridade para falar sobre isso muito mais do que eu. Perfeito. Né? Ou a Djamila, ou enfim. Porque eu acho que é importante... A Djamila é foda também. Porque eu acho que é importante você ouvi-los, assim. Porque eu tô aqui falando o que eu tenho muita convicção, mas quem pode e deve falar por isso são eles. São eles, não sou eu. Tá bom. Né? Eu tenho a obrigação de falar o que penso sobre isso, sobre o que sinto sobre isso. Mas eu acho muito importante chamar o Silvio Almeida, chamar a Djamila, ou chamar, enfim, tem tantos outros, né? Mas chamar para ouvi-los, né? Tá. Porque eu acho que é importante isso. Eu acho que eu ajudo a chamar o Silvio. Tá, eu vou ouvi-los, mas vou questioná-los também. Não, deve.